Hoje a gente vai conversar sobre teologia, espiritualidade, Deus e um rato falante cozinheiro. Vamos falar sobre Ratatouille. Lançado em 2007 pela Pixar, Ratatouille logo se tornou uma das mais importantes e melhores animações do estúdio. Na história temos Remy, um jovem rato com um olfato e paladar muito aguçados, que sonha em se tornar um chefe, tal como seu ídolo, o chefe Auguste Cousteau, que tem um lema. O lema é: qualquer um pode cozinhar. Remy mora com sua família no sobrado de uma casa de uma senhora, mas depois que são descobertos, precisam fugir de lá às pressas, e Remy acaba se separando da sua família, e enquanto o restaurante está ligado ao Cousteau, ou seja, o restaurante da franquia do Cousteau. E ali ele vê o novo lixeiro do restaurante, que é o Alfredo Linguini. E aí Alfredo Linguini está querendo preparar uma sopa, mas ele não sabe preparar a sopa direito, e o rato percebe que tem muitas coisas faltando, muitos ingredientes faltando. E ele vai ajudá-lo, então, de alguma maneira, e a sopa acaba sendo um sucesso. E aí uma parceria muito inusitada acontece entre o Linguini e o Remy. O Remy passa a controlar as ações do Linguini movimentando seus cabelos. Então ele vai puxando os cabelos, e à medida que vai mexendo os cabelos, os braços e o corpo do Linguini vai respondendo, e ele vai cozinhando a partir disso. Então, na verdade, quem está cozinhando de fato é o rato, e faz excelentes pratos. Esse vídeo não quero falar de toda a história do desenho, mas sim de uma cena específica que está vinculada ao crítico culinário que vai investigar aquele restaurante, que é o Anton Ego. E o próprio nome Ego lembra ego, né? Ou seja, eu. E aí isso ilustra muito bem como é esse personagem. Ele é extremamente egocêntrico, muito orgulhoso, um orgulho que beira a prepotência. E foi ele que fez uma crítica àquele restaurante anteriormente, crítica essa que levou indiretamente à morte de Cousteau. Ele é um crítico gastronômico extremamente respeitado, mas também temido. E aí quando ele escuta que aquele restaurante começou a fazer novos pratos, ele vai então revisitar aquele restaurante, porque, como ele mesmo diz, aquele restaurante ele já tinha dito a palavra final sobre ele, então não aceitaria que o restaurante voltasse a servir pratos novamente. É interessante que tudo envolvendo esse crítico gastronômico demonstra um cenário de frieza, um cenário de morte. Por exemplo, o escritório dele é em forma de um caixão. A aparição dele lembra o Drácula, no filme do Bram Stoker. O Drácula em pé, muito altivo e muito assustador, e de igual forma o Egon também a mesma coisa. Então você tem aqui alguns vínculos bem interessantes e bem óbvios também sobre como esse personagem é visto pelos outros. Ele é temido, como eu disse antes, porque uma palavra dele, uma crítica dele pode fechar o restaurante. E é interessante que esse personagem, por mais crítico gastronômico que fosse, ele havia perdido a capacidade de se encantar com a comida. Na verdade, nada para ele trazer novidades. Tudo para ele já estava meio que fechado e engavetado nas suas próprias críticas. Ele é também alguém, como eu disse antes, que não admite recomeços. Afinal de contas, se o restaurante está fechado, está definitivamente fechado. Não pode reabrir, não pode voltar a brilhar com outra comida. Então ele vai até o restaurante e justamente na noite que ele vai até o restaurante, houve um problema, uma questão no filme, que eu não vou querer escrever qual é, você vai assistir, mas todos os humanos do restaurante, exceto dois, o Linguini e a sua namorada Colette, todos os outros humanos fugiram da cozinha, ou seja, o restaurante está vazio. E quem pode cozinhar apenas é o Remy, o rato, junto com a sua família. Então acontece isso. A cozinha é dominada pelos ratos, no bom sentido do termo. Será que tem bom sentido esse termo? Enfim. Mas então eles começam a cozinhar, e aí guiados pelo Remy, eles servem o Ratatouille, que é um prato que vai se levar então ao crítico gastronômico, ao Ego, para ele provar. E quando ele prova aquele prato, acontece uma coisa mágica. A primeira porção que ele leva até a boca faz com que uma lembrança antiga da infância seja evocada. E ele se vê, de repente, no momento em que estava sentindo uma certa dor, correu até a sua mãe quando criança, e a mãe o acolheu nos seus braços carinhosos e serviu para ele um ratatouille, serviu para ele aquele mesmo prato. E de uma maneira, aquele prato que ele está comendo agora evoca as memórias infantis de tal forma que ele se sente, então, renascido. E até mesmo a expressão que ele faz no rosto e a forma como ele deixa cair a caneta no chão logo depois disso são símbolos desse recomeço gastronômico, dessa volta à possibilidade de sentir o sabor da comida. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, evidentemente não só sobre o desenho Ratatouille, que vale a pena assistir, mas também sobre uma questão vinculada à nossa espiritualidade. Na época de Jesus nós temos uns personagens muito conhecidos que são os fariseus. Já falamos sobre eles aqui no canal várias vezes, em muitos vídeos a respeito. E claro, embora houvesse dentro do próprio farisaísmo críticas internas, ou seja,
uma certa autoavaliação entre os fariseus para discernir quem era um fariseu verdadeiro e quem não era. Mesmo assim, para os evangelhos que foram escritos depois e para o senso comum, fariseu acaba sendo uma palavra muito pejorativa. O fariseu é um religioso hipócrita, seria essa a noção. E embora isso não seja verdade na época de Jesus, como eu disse antes, certamente é verdade para alguns deles, porque se a gente analisa a história dos evangelhos, a gente vai perceber que Jesus foi levado até a morte graças a uma orquestração que envolveu fariseus, saduceus, escribas, ou seja, gente ligado à religião, seja do templo, seja das sinagogas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que os fariseus apresentavam uma espiritualidade centrada nos dogmas, nas doutrinas. Isso fazia com que a alegria do novo vinho, a alegria da presença de Deus acabasse se esvaindo. Porque, afinal de contas, se você doutrina a própria ideia de Deus, se você coloca Deus dentro do cercado doutrinário, você não tem mais Deus como experiência, você tem Deus como uma percepção meramente abstrata. Em certo sentido, a gente pode dizer que esses fariseus são pessoas que perderam a capacidade de se encantar com a comida. Ou seja, são como esse crítico ego, esse crítico que vai até o restaurante e não consegue aproveitar nada, sabe apenas criticar porque já tem os seus próprios dados e suas próprias doutrinas estabelecidas anteriormente. Eu estou trazendo isso aqui à tona para a gente lembrar uma questão importante dos evangelhos e para a própria teologia bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A ideia de que Deus não é uma doutrina, mas sim é um fruto a ser saboreado. Por isso que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nesse sentido, se a gente se deixa levar por um senso de orgulho prepotente, tal como aquele crítico gastronômico, e cercado das nossas próprias ideias e doutrinas, a gente deixa de experimentar Deus na vida, a gente se torna um crítico gastronômico muito temido, mas também muito triste e muito solitário. E para evitar isso, a gente tem a resposta no próprio desenho. A resposta é abrir-se ao novo. E o próprio Antônio Ego, depois de ter passado por essa experiência, escreve uma crítica nova sobre aquele restaurante, e vale a pena a gente ler essa crítica aqui. Ele diz o seguinte, de certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura realidade que nós, críticos, devemos encarar é que, no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. Mas há vezes em que um crítico arrisca de fato alguma coisa, como quando descobre e defende uma novidade. O mundo costuma ser hostil aos novos talentos, às novas criações. O novo precisa ser incentivado. Ontem à noite experimentei algo novo. Um prato extraordinário de uma fonte inesperadamente singular. Dizer que tanto o prato quanto quem o fez desafiam minha percepção sobre gastronomia é extremamente superficial. Eles conseguiram abalar minha estrutura. No passado eu não fazia segredo quanto ao meu desdém pelo famoso lema do chefe Gusteau, qualquer um pode cozinhar. Mas eu percebo que só agora eu compreendo realmente o que ele queria dizer. Nem todos podem se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. É difícil imaginar a origem mais humilde do que desse gênio que agora cozinha no restaurante Gusteau, que é, na opinião desse crítico, nada menos do que o melhor chefe da França. Eu voltarei ao Gusteau em breve com muita fome. Esta crítica do ego revela que houve um renascimento, ou na linguagem bíblica, um novo nascimento. E interessante, Jesus fala que é preciso se tornar como criança para receber o reino. Ego tornou-se uma criança, pelo menos naquele momento que provou o prato feito pelo Remy. O prato remeteu à infância. E talvez seja isso que a gente precise para repensar a nossa própria espiritualidade. Uma espiritualidade fechada, doutrinariamente dogmática, pode ser algo que gere orgulho, gere superioridade, gere presunção e gere até temor nos outros. Mas dificilmente será uma espiritualidade que provará a alegria das coisas simples, a alegria do inesperado, a alegria de perceber nas coisas triviais da vida o melhor de Deus. E quem sabe que nos falta então é provar desse novo alimento, dessa comida nova, desse pão vivo que desceu do céu e nos faz de fato voltar à alegria da infância, sem nos infantilizar no processo, mas nos fazendo conscientes da grande beleza que é a própria vida, que é a própria existência. Obviamente essa fala aqui não é uma crítica à doutrina em si, ou ao dogma, ou à mesma teologia sistemática, mesmo porque eu sou professor de teologia e antes de tudo eu sei que a teologia precisa dos dogmas também para expressar a sua própria sistematização, a sua própria compreensão sobre o sagrado. Isso faz parte da fé. Mas é preciso sempre lembrar que a novidade da fé não está na doutrina que se prega, mas sim no encontro relacional
numa mesa que é preparada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Nesse sentido, ao nos aproximarmos dessa mesa e comermos esse ratatouille, a gente se encanta novamente com a vida. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, claro, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. E aproveite também para visitar o canal, conhecer aqui todos os vídeos que nós temos. São vídeos de várias temáticas, com várias abordagens, vinculando arte, teologia e espiritualidade. Enfim, fique à vontade, a casa é sua. Abraços e até!